Aí, olá, crianças, tudo bem? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de O Livro dos Espíritos. É a aula 9, uma aula muito bacana. Então, nós vamos fazer a nossa prece para nós começarmos a nossa aulinha. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus. Senhor Jesus, divino amigo, nós lhe agradecemos o amparo, te pedimos a proteção, Senhor, nossa aula de evangelização, nesse dia de hoje, que nós possamos assimilar o melhor, todo o conteúdo, para que possamos melhorar cada vez mais. Abençoe cada um de nós, abençoe todas as crianças do mundo, Senhor. E fique conosco, que assim seja. Então tá, criança, hoje nós vamos falar sobre a aula 9 de O Livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso, né? Infantil, né? Com perguntas e respostas, um livro bem alegre. E hoje o assunto é de suma importância para as nossas vidas. Vamos lá? Olha só, a aula 9 de O Livro dos Espíritos, ela fala sobre as diferentes ordens dos espíritos, a progressão dos espíritos. Então, nós vamos ver como que é essa ordem dos espíritos e como que é essa progressão dos espíritos. Olha, no Livro dos Espíritos, tem as perguntas e tem as respostas, né? E tem aqui os meninos o Edom, a Lenina, tem o tio Calixto. O Edom faz a pergunta pro tio Calixto, né? Tio Calixto, os espíritos são iguais? Aí o que ele faz? Ele vai ver no Livro dos Espíritos o que diz Kardec, o que os espíritos responderam para Kardec, né? São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Aí olha a resposta, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, conforme o grau de perfeição que o espírito tem alcançado, né? Então, são de diferentes ordens. Então, vamos aqui observar a ordem desses espíritos. Como se classifica essa ordem? Começa pela terceira ordem. A terceira ordem, olha, tem terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. A terceira ordem é de espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões, mas lhe retardam o progresso. Os espíritos de segunda ordem são espíritos bons. O desejo do bem é o que neles predomina. E tem a primeira ordem, que já são os espíritos puros que atingiram a perfeição máxima. Então, crianças, temos aí as três ordens, né? Começando pelos espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Então, vamos aqui, junto com a tia Lira aqui, né, subir a escadinha da progressão dos espíritos, para a gente ver como que é essa progressão dos espíritos. Nós vamos ver aqui primeiro a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Como são esses espíritos? Começa pela 10ª classe. Olha, a 10ª classe são os espíritos impuros, são inclinados ao mal. A 9ª classe, espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos e zombeteiros. Então, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, creem saber mais do que realmente sabem. Aí vem a 7ª classe, espíritos neutros, nem bastante bons, nem bastante maus. E tem a 6ª classe, que é espíritos batedores, são aqueles que fazem barulhos, né? Que pancadas, são considerados batedores. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 classes, né? De espíritos que estão na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Estão aí entre as perguntas 102 até as 106 de O Livro dos Espíritos. E aí, será que nós, crianças, nós estamos em qual ordem? Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos ainda, né? Estamos caminhando para melhorar.
Será qual é a classe que nós estamos aqui? O que vocês acham? Olha, a Lenina fez a mesma pergunta para o tio Calixto. Tio Calixto, eu e você pertencemos a qual classe? Nós somos neutros. Ora fazemos o bem, ora fazemos o mal. Então, criança, nós estamos nessa classe de espíritos neutros, que ora nós fazemos o bem e ora nós fazemos o mal ainda, né? E vamos continuar então subindo o degrau da evolução. Vamos lá, continuando. Quinta classe. Essa aqui já são os espíritos bons, né? Essa classe. Quinta classe, benévolos. Vão progredindo mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Olha que bacana. Progredir mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe, são sábios. Distinguem-se pela amplitude dos seus conhecimentos. A terceira classe, de sabedoria, qualidades morais da ordem mais elevada. Olha que bacana essa terceira classe. Segunda classe, superiores, são os espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência e a sabedoria. E aí vem a primeira classe, que é a primeira ordem. Né? Espíritos puros, superioridade intelectual e moral absoluta. Espíritos puros, superioridade intelectual e moral absoluta. Olha que coisa bacana. Espíritos como Jesus, Maria de Nazaré, são considerados puros, não erram mais. Portanto, pertencem à primeira ordem e à primeira classe. Eles estão lá no topo da escada. A pergunta 113 aqui, ó, gozam de inalterada felicidade. Eles são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Querido amiguinho, um dia nós chegaremos lá. Agora, é muito importante essa aula para os nossos espíritos, porque nós estamos falando de evolução, que nós sabemos que estamos aqui para evoluir, né? Então, olha só, lá na pergunta 100, fala que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Nós ainda temos muita imperfeição, mas nós estamos a cada dia melhorando um pouquinho, adquirindo virtudes, combatendo assim velhos hábitos, né, que ainda carregamos. Graças a Deus temos a doutrina espírita que nos mostra o caminho que devemos seguir e que nos mostra que estamos aqui para progredir, para evoluir, né? E a 114 fala que os espíritos são bons ou maus por natureza, ou eles mesmo que se melhoram. É uma pergunta, né? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que melhoram? Olha a resposta. Lógico, são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando, passa de uma ordem inferior para outra ordem mais elevada. Com certeza. Nós vamos nos melhorando à medida que nós queremos melhorar, que nós fazemos o bem, que nós nos amamos, amamos o nosso próximo, começamos a fazer o bem, a caridade, amor pelo outro, né? Isso aí são exercícios que vai nos fazer melhorar. Então, são os próprios espíritos, são nós mesmos que nos melhoramos. E nos melhorando, nós vamos passando de uma ordem inferior para uma ordem melhor, para uma outra mais superior. Vamos subindo essa escadinha, não é mesmo? 115 é uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, muito interessante. Dos espíritos, uns terão sido criados bons ou outros maus? Será que Deus criou uns espíritos bons e outros maus? Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Então Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Cada um de nós estamos aqui com uma missão, né, para chegar à perfeição. Então vai depender de nós, cada um de nós, cumprir essa missão,
não é mesmo? Não tem esse negócio de que Deus criou um bom e criou o outro mal, não. Nós nos tornamos maus ou nos tornamos bons. Vai depender de nós mesmos. Olha só, preste bastante atenção, porque esse é um assunto que vai nos fazer refletir sobre as nossas decisões. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Será que todos os espíritos têm que passar primeiro pela fieira do mal para poder fazer o bem, para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, pela fieira da ignorância, muitos aí estão fazendo mal porque estão ainda na ignorância ainda. Não é mesmo? Porque Deus deu para nós o quê? Deus nos criou simples e ignorantes, mas nos deu o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Isso aí Deus não interfere, né? Deus deixa a gente agir conforme se nós quisermos fazer, não é mesmo? Então, o livre-arbítrio se desenvolve como? À medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, todos nós temos essa liberdade de escolher. Todos nós temos o livre-arbítrio. A outra perguntinha é a 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e os outros do mal? Por que será? Aí tem a resposta aqui. Não tem eles o livre-arbítrio? Acabamos de falar, não é mesmo? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Então essa resposta aqui ela é bem clara quando fala que do livre-arbítrio. Um segue o caminho do bem, outro segue o caminho do mal. Mas Deus não criou ninguém mal, né? Não criou. Criou simples e ignorantes, não é mesmo? Então, nós é que vamos decidir qual caminho nós vamos escolher, seguir. Deus olha de igual maneira, olha o que fala a 126. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles que chamam maus, porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Então Deus olha para todos com o mesmo olhar, com o mesmo coração. Deus ama a todos. Aqueles que são chamados maus é porque eles sucumbiram. Mas eles eram simples, ignorantes, têm o livre-arbítrio, escolheu fazer o mal. Um dia, todos estes irmãos que são maus, eles vão cansar de fazer o mal, porque vão sofrer e vão começar a fazer o bem. Todos nós temos a centelha divina dentro de nós. As leis de Deus estão nas nossas consciências, então nós sabemos quando estamos fazendo bem, quando estamos fazendo mal, né? Então, esses espíritos que estão fazendo maldade, as pessoas que estão cometendo maldade, né? Deus ama todos eles. Só que um dia todos vão voltar a fazer o bem. Então, vamos ver ainda, tem mais uma questão interessante nessa questão de espíritos maus, né? Bons, que é muito interessante. Vejamos o que nos fala Kardec a respeito de anjos e demônios. Vocês já ouviram falar em anjos, não já? Já ouviram falar em demônios, não já? Então, vamos ver o que no livro dos Espíritos nos fala a respeito de anjos e demônios. Olha só, lá na 128, na pergunta 128, né? Os seres a quem chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala, se reúnem e reúnem todas as perfeições. Então, os anjos, os arcanjos, os serafins, eles são espíritos puros, né? Eles já estão lá no mais alto grau da escala. Eles já reúnem neles todas as perfeições. Os nossos anjos guardiões, eles são espíritos superiores, né? Espíritos superiores. E a outra pergunta 131, que é sobre demônio, aí tem a pergunta no livro dos Espíritos. Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra? Por demônios se deve entender os espíritos impuros, mas com a diferença de ser transitório o estado deles.
Então, são espíritos impuros, né? E o estado deles é transitório, por quê? Porque um dia eles vão deixar de ser mal, um dia eles vão cansar de ser mal, né? Então, continuando, são espíritos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem. Então, tem as provas que tem que passar, aí não aceita e começa a fazer o mal, e vai sempre fazendo mal, vai acumulando, né? Fica em sofrimento, cometendo erros e maldades, e aí são espíritos impuros, né? É esses que a gente chama, mas maus por ignorância, né? Um dia vão cansar, como eu mesmo já falei aqui, vão cansar de ser mal, vão fazer o bem, vão todos nós vamos chegar até Deus. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, né? Então eles vão sair desse estado de maldade, de erros, quando eles quiserem. Então é muito importante para nós refletirmos as nossas atitudes, a oportunidade que nós temos de estar sempre aprendendo a fazer o bem, em casa, na escola, em todos os lugares, desenvolver sentimentos bons que há em nós, né? Se quando a gente quer fazer uma coisa que a gente sabe que está errada, lembrar dos ensinos de Jesus, o que Jesus nos orienta, né? Se fosse Jesus, o que ele faria, o que Jesus quer que a gente faça. E lembrar que nós estamos aqui encarnados para evoluir. Nós não estamos aqui só de passagem, para ficar aqui sem crescer, só para ficar brincando e fazendo uma coisa. Não, nós temos um objetivo aqui, nós temos uma missão. E nós temos que aproveitar essa encarnação e sairmos vitoriosos dela, crescer cada vez mais, subindo essa escadinha, mesmo que seja devagar. A cada encarnação, Deus nos dá essa oportunidade de aqui voltar, né, de reencarnar, para poder nos melhorarmos. Então, que nós possamos assimilar todos esses ensinos, lembrar de toda essa escala, né? E que nós estamos aí passando de um planeta de prova e expiação para regeneração, e nós vamos passar para esse planeta de regeneração onde há espíritos bons, né? Então, meus queridas crianças, essa é a nossa aula de hoje, esse é o nosso assunto de hoje, muito bom, que possa ficar gravado nos corações de vocês todos esses ensinamentos. Aqui embaixo tem aqui uma atividade que vocês vão olhar e vão fazer assim, já que não tem jeito de escrever, né? Mas vocês vão completar. São as atividades. Observe os desenhos abaixo e descubra qual ordem pertence às pessoas descritas. Depois disso, cite as características de cada uma. Olha, qual ordem pertence Jesus? Vocês viram na aulinha lá. Qual ordem pertence essa menininha aqui junto com esse menininho que está triste chorando? Qual ordem pertence a essa outra imagem aqui? Um obsessor falando para o outro fumar, não é? E logo abaixo, vocês vão procurar duas palavrinhas que estão aí nesse caça-palavras que vão completar essa frase, né? Os espíritos são de diferentes, vocês vão achar lá a palavrinha que completa ela, conforme o grau de, vão achar a palavrinha lá, que tenha alcançado. Aí vocês escrevam no papel aí de vocês aí, essa frase aí. E agora, nós vamos passar para a história para complementar a nossa aula de hoje. A nossa história é uma história muito bacana também. Eu vou passar para outro slide, aí vocês assistam o slide para vocês verem a historinha que eu vou contar. E muita paz para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço, tá? Beijo.